Olá, meus amigos, tudo bem? Eu estava pensando sobre uma meditação hoje e me veio à cabeça agora há pouco uma mensagem para compartilhar com vocês, diferente da que eu tinha em mente. Mas você já parou para pensar nas consequências das nossas escolhas? Nós muitas vezes não analisamos muito aquilo que nós escolhemos. Há pessoas que acreditam em predestinação, em karma e até mesmo livre-arbítrio. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, há alguns pontos assim que, se você pegar isoladamente, apoiam determinadas ideias do que se prega no mundo. Mas eu gostaria de levar você a pensar um pouquinho sobre o poder de escolha que nós temos. Deus havia criado o homem e a mulher, havia colocado uma árvore do conhecimento, independente de você acreditar nisso ou não, tá bom? Mas vamos olhar por essa lógica da crença, da verdadeira existência. E Deus tinha falado ao homem, não toqueis e nem comereis do fruto da árvore do conhecimento. Um belo dia, Eva andando, se distraiu ali do seu esposo, sabendo das advertências que Deus tinha feito, e ela começou a olhar para a árvore. De repente ela ouviu uma voz vinda da cobra que começou a falar com ela, sendo que animal não fala, né? E ela, por fim, escolheu comer do fruto. Logo depois que ela resolveu comer do fruto, ela resolveu oferecer ao seu marido. E o seu marido também escolheu comer do fruto, sendo que ele poderia ter rejeitado. As consequências você pode ver hoje: o pecado, a degradação humana. E uma das primeiras atitudes de Adão e Eva: esconder-se, fazerem roupas de folhas para si. E quando Deus os achou e começou a questionar, um começou a colocar a culpa no outro. Eva colocou a culpa da sua escolha na cobra, que havia lhe ofertado fruto. Adão colocou a culpa em Eva, que lhe havia oferecido fruto. E por sua vez, se nós analisarmos, quem foi que fez todas as coisas? Deus. Por tabela, a culpa então das escolhas erradas seria de Deus? Vamos analisar um pouquinho ao longo da história. Os povos tinham uma infinidade de coisas a seguir, a se fazer, e escolhiam a que deuses serviam, escolhiam para onde ir morar, que tipo de alimentos iriam comer. Num determinado ponto nós vemos que a degradação humana foi tão longe que Deus enviou o dilúvio, porque ele viu que dali não surgiria nada de bom que pudesse melhorar a humanidade. Também no decorrer do tempo, entre outras tantas histórias que eu poderia trazer para você, o rei Davi já era casado e tinha uma infinidade de mulheres, suas concubinas. E ainda assim, num determinado dia, estava ele pela janela do seu palácio a olhar a paisagem. Quando ele olhou, de repente, assim, uma mulher linda tomando banho à vista de quem quisesse olhar, de onde ela sabia que o rei poderia ver. E o rei prontamente então já cobiçou aquela mulher e armou todo um plano para que ele pudesse obter aquela mulher. E quando deu errado, que trouxe consequências, que deu como a gravidez dessa mulher, ele também fez um outro plano para tentar consertar o seu erro. Por fim, matou o esposo dessa mulher, pegou essa mulher como esposa. O filho desse adultério não vingou e teve um outro filho chamado Salomão, que foi considerado o homem mais sábio do mundo.
Mas eu quero trazer para você a aplicação de uma coisa. Ainda assim, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu e ele se entregou nas mãos de Deus e ele pediu perdão por tudo aquilo que ele havia feito. Nós muitas vezes colocamos em Deus a culpa sobre as mazelas deste mundo. Colocamos na conta de Deus a culpa pelas mortes, pelas tragédias, pelas calamidades, pelo sofrimento de crianças e inocentes. Falamos que Deus poderia intervir em tudo isso, e logicamente que pode. Mas será que você não pode intervir nas suas escolhas? Será que você não pode pensar nas consequências dessas escolhas? Por um outro lado, muitas vezes somos levados a pensar que o fato de Deus ser amor pode trazer uma tolerância e aceitação com todo tipo de coisa que aconteça. Que de certa forma o fato de Deus amar o obrigue a aceitar no seu novo reino todo e qualquer tipo de pessoa. Veja bem, eu não sei quantos anos você tem, eu tenho ainda 32 anos, mas nesses 32 anos você acha que foi tempo suficiente ou pouco tempo para que eu pudesse fazer boas escolhas na minha vida? Você consegue imaginar se eu já tive boas ou más oportunidades? Veja, eu não vou falar aqui do caso de crianças, mas eu quero falar do caso de adultos, e nós influenciamos muitas crianças no destino delas. Você, durante toda a sua vida, teve oportunidades. Você pode ter nascido numa família precária, cheia de problemas, pode não ter tido família nenhuma, ou você pode simplesmente ter tido a família mais maravilhosa deste mundo. Mas pense em quantas oportunidades você já teve e desperdiçou até agora. Quantas escolhas erradas você já fez que lhe trouxe consequências que você sabe que serão para a vida toda. Algumas escolhas nossas trazem consequências terríveis, que serão uma tremenda desgraça para o resto da vida. Outras escolhas, mesmo sendo a princípio uma desgraça, Deus ainda transforma numa bênção futura. E outras tantas, nós temos a oportunidade de escolher as boas coisas e ter boas consequências. Eu gostaria de convidar você hoje a pensar um pouco sobre as suas escolhas, sobre as consequências das suas escolhas, e convidar você a pensar um pouco em quem você tem acreditado a sua vida. Será culpa de quem as coisas que têm acontecido até hoje? Aquilo que tem acontecido na sua vida será fruto de intervenção de alguma outra pessoa? Será que as coisas que você deixou de fazer foi porque alguém te impediu ou porque você não foi atrás, não se esforçou? As coisas que aconteceram foram porque você escolheu determinadas coisas que ocasionaram isso ou porque outras ocorreram? Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 14, diz assim: porque Deus trará a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. E em Apocalipse diz que Deus dará a cada um seu galardão, ou seja, sua recompensa, conforme as suas obras. Você está preparado para receber uma boa recompensa? Ou você estará preparado para sofrer as consequências das escolhas errôneas que você tem feito até agora na sua vida? Pense um pouco. Hábitos alimentares, palavras, pensamentos, atitudes, aquilo que você poderia ter feito e não fez, ou aquilo que você fez e poderia ter feito de outra forma. Deus nos predestinou para que sejamos salvos. O sacrifício de Cristo foi por todos nós. Mas a Bíblia diz que Deus deu a oportunidade que sejamos chamados filhos de Deus
se tão somente pudermos crer nele e nos entregarmos a ele. Que você tenha uma mente iluminada pelo Santo Espírito para fazer boas escolhas e que os frutos da sua vida revelem que você fez a melhor escolha e que entre essas escolhas a melhor tenha sido conhecer Jesus e entregar-se a Ele para que você possa ter parte no reino de Deus. E que você também tenha boas escolhas para que a sua vida aqui nessa terra possa ser o mais agradável possível mesmo em meio às tragédias. Ajude para que outras pessoas também sejam abençoadas pelas suas escolhas e não sofram com consequências errôneas e maldições. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te acompanhe.